Bom dia, moçada do primeiro MSI, Campus UPT Uberaba, IFTM Parque Tecnológico. Bom, mais uma aulinha, disciplina de introdução à programação. Hoje a gente vai falar de estrutura de repetição e vamos começar com o comando while. A gente sabe que tem mais de uma estrutura, vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Nessa primeira videoaula de estrutura de repetição, a gente vai focar no comando while. O que é uma estrutura de repetição? Quando a gente diz, quando a gente está falando sobre linguagem de programação, toda vez que você precisa que um trecho de um código do seu programa se repita por algumas vezes, você vai precisar utilizar uma estrutura de repetição. Às vezes você precisa repetir até o programa inteiro, por N vezes. Então aí você vai ter que trabalhar com estrutura de repetição. Como é que funciona a estrutura de repetição? Todos os comandos que você colocar dentro dessa estrutura vai repetir a quantidade de vezes que você pré-definir na sua estrutura. As estruturas de repetição podem ter uma quantidade pré-definida, para se repetir, ou então estar atrelada a uma condição. Tá? Então a gente vai ver como é que funciona isso. Para iniciar o comando while, ele permite as duas formas, tanto trabalhar com uma quantidade pré-definida, quantas vezes você quer repetir, 1, 10, 15, 1000, de acordo com a sua necessidade, ou então em cima de uma condição. Quando você digitar um número negativo, ele para de receber números. Quando você digitar uma palavra-chave, ele para de repetir. Então, você consegue trabalhar também com essa condição, quando você não tem um valor exato de repetições. E uma das características principais da estrutura while é que ela faz o teste dessa condição já no início. Então, antes dela executar ao menos uma vez, ela já verifica essa condição. Se a condição for falsa, ela nem se executa. Ok? Então, muito cuidado com isso, porque às vezes a condição inicial já é falsa e aí você não vai ter nenhum tipo de repetição. Então, precisa trabalhar bastante isso aí. Outra coisa que acontece com uma certa frequência, quando se vai trabalhar com estrutura de repetição, é não trabalhar uma condição que permita que essa estrutura se insere. Então, você sempre tem que trabalhar uma condição coerente com a quantidade de vezes que você quer que essa estrutura se repita e pensando que, se você não trabalhar com essa condição de forma coerente, a quantidade de repetição pode se tornar infinita. E aí a gente vai cair no famoso loop infinito. Bom, como é que é a sintaxe da estrutura while? O comando while e entre parênteses a condição. A gente vai ver aqui no exemplo, abre e fecha chaves e tudo que tiver entre essas chaves será repetido quantas vezes você definir, lógico, baseado na sua condição. Bom, eu tenho um exemplozinho bem básico, bem simples, mas é para vocês já terem uma noção de como é que se trabalha com a estrutura de repetição while. Então, se eu quiser escrever 100 vezes a frase "eu amo programar", eu vou precisar definir uma variável do tipo numérica, que eu estou iniciando com 1, como vocês podem ver, para que eu faça uma espécie de contagem de quantas vezes está sendo repetida. Então, comando while e dentro do parênteses a condição. Qual é a condição? Isso aqui vai parar a hora que φ for menor, a hora que φ for maior do que 100. Enquanto φ for menor ou igual a 100, o que está dentro das chaves será executado. Então, se φ começou valendo 1, 1 vai ser menor ou igual a 100. Ele vai começar executando. Toda vez que eu mostrar "eu amo programar" e o valor de φ aqui, eu vou pegar essa variável φ e incrementar ela com 1. Dessa forma, ela vai crescer de 1 em 1 até 100. A partir do momento que ela se torne maior do que 100, ou esteja com o valor 101, essa condição aqui deixa de ser verdadeira.
101 não é menor ou igual a 100. E aí ele não entra mais dentro para executar os comandos dentro das chaves. Ele vai pular a execução do seu programa para depois das chaves. Beleza? Bom, hora de trabalhar, né? Aqui a gente tem um exemplozinho, fazer um programinha simples, tá? Elabora um algoritmo ou elabora um programa que receba o nome e a altura em centímetros de X alunos. Ou seja, eu não tenho um número pré-definido. Eu poderia até trabalhar com um número pré-definido. A minha turma tem 10 alunos, 20 alunos, não tem problema. Mas pode ser que haja uma variação. No início do ano, a minha turma, no início do semestre do ano, a minha turma tinha 40, 5 desistiram, então eu não terei mais 40 conjunto de dados. Eu terei apenas 35. Posso ter apenas 38, dependendo. Então, como eu não sei, não tenho certeza de quantas vezes eu devo repetir, eu vou trabalhar com um número X de alunos. Tá? Após a entrada dos X conjuntos de dados, apresente o nome e a altura do aluno mais alto e o nome e a altura do aluno mais baixo. Eu vou estar recebendo os alunos, guardando a altura e o nome desse aluno. E depois eu faço as comparações para definir quem é o mais alto e quem é o mais baixo, ou quem é o mais baixo e quem é o mais alto. Beleza? Vamos trabalhar então? Bom, vamos lá. Vamos abrir aqui o CodeBlocks, que é o nossa ideia que a gente está utilizando para fazer os nossos programinhas. File, New, Project, Console Application. Nós vamos programar em C. Vamos achar o local onde a gente vai salvar. Muito importante, a hora que você precisar abrir, verificar seu programa, você saber onde é que ele está instalado. Eu vou salvar dentro da minha pastinha aqui da disciplina, trimestre 2, aulas, essa aqui é a nossa aula 7. Vamos salvar aqui dentro. O nome do projeto, vou chamar ele de Alto e Baixo. Ok. Então, meu compilador, tudo ok. E tá aí. Criou aqui o meu projetinho. Vou abrir aqui a main. E aí vamos trabalhar. Bom, se a gente vai trabalhar com nome, é legal a gente colocar aqui a biblioteca string, string.h, né? A gente vai trabalhar com nome, a gente precisa trabalhar com essa bibliotecazinha. Bom, bora lá então. A primeira coisa que eu tenho que fazer é receber nome e altura do aluno. Só que para isso eu preciso criar uma estrutura de repetição, né? Então a gente pretende repetir essa ação de receber nome e altura do aluno por X vezes. 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. Tá? Então, vamos pensar aqui nas variáveis que a gente vai precisar e a gente já pode colocar lá do tipo char, vamos chamar de aluno, para armazenar o nome do aluno, e vamos trabalhar, sei lá, nome chaves, colchete, tamanho de 50. Nós vamos precisar da altura, como é em centímetros, então a minha altura vai ser do tipo inteiro. Eu vou precisar de um contador, gente, para mim
contar quantos alunos estão entrando, independente de ser 1, 10, 20, eu não sei, mas para mim saber, ter uma noção, né? Caso eu precise dessa informação. Uma variávelzinha do tipo altura, do tipo conte, eu vou chamar uma variável aqui, ó, de fim, para mim trabalhar a finalização. A hora que o usuário definir que não tem mais aluno, né, dei entrada de todos os alunos, ele vai lá e digita um valor para finalizar. Pode ser 0 ou 1, tipo binário, né? Se eu quero inserir alunos, 1. Se eu quero parar de inserir alunos, 0. Beleza? Bom, eu acho que é só. Aqui também eu não preciso de mais nenhuma variável do tipo numérico. Então eu preciso do que? Nome do aluno e altura. Bom, vamos ver se é só isso. Caso a gente precise de mais alguma variável, a gente vai inserindo. Vamos pensando no problema e resolvendo. Bom, se o meu programa vai ser executado em algumas vezes, eu preciso colocar todo ele dentro de uma estrutura de repetição. Tá? E aí eu tenho que escrever a minha estrutura, while, que nós aprendemos agora, e a condição. Qual que é a minha condição? A minha condição vai ser a seguinte: se a variável fim, tá, for, enquanto ela for diferente de 0, eu vou executar a minha estrutura de repetição no meu programa. Tá? Qualquer valor de fim que não seja 0, eu vou continuar executando. Se o usuário digitar 0, a minha execução será finalizada. Beleza? Então, enquanto o fim diferente de 0, eu vou executando aqui o meu programa. Então, por isso, eu vou inicializar fim com 1. Para quê? Para que ele entre pelo menos uma vez aqui. Ó. Tá? Senão, ele não vai entrar na minha estrutura de repetição. Se fim já for 0, ele não vai entrar. Então, eu vou colocar qualquer valor, no caso 1, para que ele entre pelo menos uma vez na minha estrutura de repetição. Entrar pelo menos com um aluno. Ok? Então, enquanto o fim diferente de 0, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou receber. Então, vamos dar aqui um printf. Vou pular uma linha aqui. Informe o nome do aluno. Vamos utilizar gets. Vocês já sabem o porquê da utilização, mas não custa lembrar. Se eu usar scanf, assim que eu digitar a tecla Enter, ele para de gravar. O gets não, ele pega tudo, inclusive os espaços, né, e a tecla Enter. Então, se eu tiver um nome composto, Frederico Renato, e estiver usando o scanf, ele só vai gravar até o espaço, então só o primeiro nome. Por isso, a utilização do gets. Minha variável se chama aluno, então gets aluno. Beleza? Não tem nenhuma validação, até porque a gente vai aprender com a estrutura de repetição como é que se faz as validações. O que a gente sabe fazer até agora na nossa disciplina são verificações. Nesse momento a gente não vai trabalhar com isso, tá? Até para a gente inserir já uma validação. Bom, recebi o nome do aluno, agora eu vou receber a sua altura. Printf. Informe a altura do aluno. Bom, vou colocar o nome do aluno aqui, então para ficar visível, né? Essa aqui. Opa. Estamos esquecendo, né? Informe o nome do aluno, o nome que foi digitado. Aqui. E vamos guardar. Scanf.
inteiro, pode ser o I ou o D, e nós vamos guardar dentro da variável altura. Ok? Então, tá aí, recebemos o nome e recebemos a altura. Já podemos agora fazer algumas verificações. Bom, nós vamos fazer o seguinte: eu criei uma variável cont aqui, para contar a quantidade de alunos. Então, cont aqui, não aqui, a gente inicializa o cont aqui, igual a 1, e esse aluno será o primeiro, beleza? A gente pode até colocar aqui, informe o nome do primeiro aluno. E a gente coloca aqui a variável cont. Aqui já estava esquecendo. A gente coloca variável nome. Nome não. Aluno. Beleza? Joia. E aí, moçada, eu vou ter que fazer algumas comparações do tipo, como é que eu vou saber quem é o mais alto e quem é o mais baixo? Se eu tenho um aluno só, automaticamente ele é o mais alto e ele é o mais baixo. Então, olha, se cont for igual a 1, se cont for igual a 1, ou seja, é o primeiro aluno e único, ele é tanto mais alto quanto mais baixo. Então eu vou ter que armazenar a altura desse aluno e o nome. E aí, face a necessidade de que? Novas variáveis. Então eu tenho a altura, que é a altura do aluno que está entrando, e eu vou precisar saber a altura do alt B, a altura do mais baixo, e alt A, a altura do mais alto. Tá? Eu poderia até trabalhar com zero para cada uma dessas, e o maior com certeza ele ia pegando, porque não tem ninguém com altura zero. Mas o mais baixo, qualquer altura que você entrasse, ia ficar a altura zerada. Então por isso que eu preciso fazer essa comparação, né, para não ter esse problema. Então o primeiro aluno que entrar, ele é o mais alto ou o mais baixo. Os próximos serão comparados com ele, e aí sim a gente vai ter uma comparação de alunos. Então eu preciso guardar a altura do mais alto e a altura do mais baixo. Vou botar aqui, porque senão vai ficar aparecendo a palavra alta. Então, Alt A e Alt B. Maravilha. E eu vou precisar também guardar o nome do aluno mais alto. Então, aluno Alt, do mesmo tamanho, e aluno de baixo, do mesmo tamanho. Beleza? Então preciso dessas novas variáveis. Vamos ver se é só isso, né? Então, automaticamente, se eu só tenho um aluno e é o primeiro aluno, ele vai ser a altura, o aluno mais alto vai ser ele, vai receber a altura. O aluno mais baixo também vai ser ele, vai receber a altura. O nome do aluno mais baixo também vai ser o nome dele. Vamos utilizar aqui uma funçãozinha, né? Essa funçãozinha você pega, você vai fazer uma cópia, strcmpi. Peraí, gente, tá errado. strcpy, copy. E aí eu vou pegar a variável
AluOut, e eu vou jogar para dentro dela conteúdo da variável aluno, ok? Mesma coisa, by de baixo também vai ser aluno. Bom, então se for o meu primeiríssimo aluno que entrar, automaticamente ele é o mais alto e ele é o mais baixo, beleza? Se eu tiver a entrada de mais alunos, aí eu vou ter que fazer uma comparação, né? Então, olha, independente, se o conte for acima de 1, eu tive mais de um aluno. Eu vou ter que fazer comparações. Então, para essas comparações, ó, se acabou de entrar um novo aluno, a altura dele será inserida dentro da variável altura. E essa variável altura for maior do que a variável alt_a, que é a variável com a maior altura até o momento, aí eu vou fazer isso aqui, ó. Alt_a vai receber altura. Antes disso, vamos abrir aqui as chaves para a gente não ter problema. Beleza? Alt_a vai receber a altura e aluno alto vai receber o nome do aluno. Porque se o aluno que acabou de entrar é mais alto do que o último mais alto que eu tenho, ele vai assumir o lugar dele. Ok? Mesma coisa a gente vai fazer aqui, ó, para o mais baixo. Se a altura for menor do que alt B, a gente vem aqui, ó, primeiro chaves, depois a gente vem aqui e copia. Mais baixo vai receber a altura e o nome também. Beleza? Joia! Então, tá feito. As comparações, se for o primeiro, ele é o mais alto ou mais baixo, depois segundo, terceiro, quarto, a gente vai comparando. Beleza? Para mim saber se é segundo, terceiro e quarto, a gente pega a variável conte, que está contando quantos alunos, e soma um nela. Então, conte mais, eu incrementei a variável conte de 1. Beleza? Agora eu preciso tratar a minha estrutura de repetição. Lembra que eu disse que ele vai finalizar quando o fim for diferente de 0? Fim é 1. Se fim não trocar de valor, passar a ser 0 em algum momento, esse while vai executar o resto da vida. Ele nunca vai sair daí. Seu usuário vai cansar de digitar nome de aluno. Ok? Então, eu vou colocar aqui, ó, F, para a gente conversar com o usuário. Deseja inserir novos alunos? Eu acho que não vai ficar legal não, né? Vamos colocar assim, ó, para finalizar, digite 0. Vou colocar aqui o texto 0, né? Aí que fica muito legal. Bom, moçada, isso é só uma forma de trabalhar, tá? Poderia colocar mais frases, olha, digite qualquer valor diferente de 0 para continuar inserindo alunos, mas vamos direto no ponto. Para finalizar, digite 0, beleza? E aí aqui, ó, digite 0, nós vamos receber na variável
E aí, se a pessoa digitar 0 para a variável fim, vai voltar aqui em cima. Fim estiver valendo 0, 0 é diferente de 0? Não. Então vai ser falso. Ele sai e vem para cá. Depois eu return, fechou. Beleza? Agora, a gente só vai descobrir se isso aí está certo, se está bonitinho, rodando e testando. Tá? Vamos fazer o teste? Nem sempre a gente escreve um programa, por mais simples que seja, que ele vai funcionar direto. Às vezes você inverte uma variável, esquece uma vírgula, um ponto vírgula. Ok? Então vamos lá fazer a verificação. Ó, já tem um erro aqui, ó. Ponto e vírgula. Como eu copiei, talvez, ó, vai faltar ponto e vírgula aqui também. É testando que a gente realmente verifica o funcionamento. Rodou. Agora, outra coisa que a gente precisa testar é se realmente está atendendo a necessidade. Informe o nome do primeiro aluno, do um aluno. A gente pode colocar um primeiro ali bonitinho, né? Mas depois a gente trabalha com a perfumaria, com a estética. Vou chamar esse cara de Fred. A altura 1,83, 183 centímetros. Opa, para finalizar, digite 0. Bom, não vou finalizar. Vou colocar o 1 aqui, ó, para a gente seguir. Informe o nome do segundo aluno. Opa! Passou direto para a altura. Temos um problema. Vamos finalizar. Ó, coloquei o 0 e finalizou. Bom, o probleminha é esse aqui, galera. Eu estou recebendo primeiro o nome e depois um valor numérico. E a hora que volta lá em cima, depois do valor numérico da altura, eu tenho outro nome. E aí está ficando aquele restinho de passando direto aquele enter, né, no buffer. Então a gente usa aquele famoso flush std in, beleza? Vai esvaziar o bufferzinho. Eu acho que só aqui já vai deixar a gente. Vamos fazer o teste. Então vamos lá. Maria com 160 centímetros. Não, vamos colocar mais usuários, mais alunos. João com 178 centímetros. Vamos colocar mais um aqui. Pode ser 1, pode ser 4, pode ser 8, tá? Só não pode ser 0. Forme o nome do terceiro aluno. Vamos colocar aqui Carlos com 1 e 180. Se eu finalizar agora, digitar o 0, Maria vai ser a mais baixa com 1,60 e o Carlos mais alto com 1,80. Claro, se o nosso programa estiver funcionando. Então, se eu digitar o 0, finalizou. Por que disso aí, moçada? Não mandei mostrar nada, né? Então, se eu vou mostrar, é depois da estrutura de repetição. E aí eu tenho que fazer o nosso relatóriozinho. Aqui a gente vai colocar o que? O aluno mais baixo. Vou colocar assim. O nome do aluno vai ficar melhor. Percent S. No caso daquele exemplo, Maria. Bom, se a gente colocar o set OK, a gente consegue mudar o tipo do teclado para trabalhar com português e acentuar as palavras. Mas vai ficar muito grande e aos poucos a gente vai trabalhando com isso aí. Até porque vocês já sabem trabalhar com isso. Então vai ficar assim a mensagem. Maria é... ou João, o que seja. Aluno mais baixo. Pronto. E aí a gente coloca aqui, ó, aluno baixo. Pode até colocar aqui, ó, aluno mais baixo, Maria, com centímetros. Aí a gente coloca o aluno mais baixo, vírgula, a altura dele.
Alt B de baixo, ponto e vírgula. Vou copiar aqui. Aluno mais alto. A gente troca só a variável. Mais alto. Beleza? Vamos lá, vamos ver se ficou bom. Ah, moçada, vamos colocar aqui também, ó, para ficar mais menos poluído. Ficar menos poluído. Vamos limpar a tela aqui de leve. Beleza. Forme o nome. Maria. Informe a altura do aluno Maria. 160 centímetros. E eu vou continuar. Limpo a tela. Segundo nome. Douglas. Com 200 centímetros. Vamos aqui para a gente continuar. Maria 160, Douglas 200. Aí a gente coloca aqui o Zé com 180. E aí eu vou finalizar. Coloco 0 e finalizei. Então, ó, o aluno mais baixo é Maria com 160 centímetros e o aluno mais alto é Douglas com 200 centímetros. Beleza? Funcionando o nosso programinha, resolvemos o nosso probleminha, né? Probleminha sugerido. E foi isso. Estrutura de repetição, comando while. Mais tarde eu libero as outras aulas, e inclusive com alguns exercícios de fixação. Ok? Abraço, moçada.